Estamos começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho? E aí? Bora mais uma? Bora, tô empolgado nessa. E Vamos essa lá. vai ser bagual. Bora. Essa é um ramo que os dois entendem bem aqui, né? Gostamos, né? Bora. Paulinho, eu queria começar com uma frase do professor que fala que o líder é aquele que vê e faz. Esse cara viu a oportunidade, foi lá e fez. Michael Pagliarini, Espetinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade aí. Espero contribuir um pouco com essa galera que nos escuta. Eu fiquei muito feliz porque vocês disseram que é um público bem jovem. Uhum. Então, se de alguma forma a gente puder aí incentivar essa galera e botar a mão na massa aí, vai ser um prazer. Vamos lá, muito obrigado por ter vindo. Cara, a gente já tava trocando ideia e eu tô cheio de perguntas aqui. Não, e era um desejo antigo, cara. A gente tá há mais de mês ali, daí a gente mandou mensagem, tentou conseguir contato, pedimos pro Guilherme do Delivery, e aí conseguimos fechar a agenda dele e agora tá aqui e vamos aproveitar. Cara, primeira coisa, viés empreendedor. Quando tu tá lá no colégio, saindo do colégio, lá 17, 18 anos, pensando o que ia fazer, como que começa a ideia de querer empreender ou começou depois? Traz pra nós essa vivência aí. Eu posso botar... É que eu falo, as pessoas não acreditam, tá? Mas com menos de 10 anos eu já tava empreendendo de alguma forma. Pô, isso é legal, 17 anos foi tarde, então. Fala pra nós. Vamos voltar. Não, assim, eu sempre tive, cara, o espírito de fazer alguma coisa. Eu não sei explicar, talvez seja... A gente sempre viu lá as casas onde a gente não morava no interior, então se matava porco para fazer banha, para vender, sabe? Essas coisas assim. Da onde que vocês são? Eu sou da cidade de Rodeio Bonito. Rodeio Bonito, onde que fica? Fica no norte do estado, pertinho de Frederico Westphalen. Mas hoje eu me considero santamarense porque eu tô há 35 anos aqui, vim com 12 Mais anos. tempo aqui então, Exato. Então, cara, ele começa lá. Eu sempre sabe aquelas coisas do interior? Eu vendi pastel, eu vendi picolé, eu entreguei jornal, eu vendi assinatura de jornal. Quando eu entregava jornal, eu vi que tinha as pessoas que eu entregava jornal, às vezes pegavam e brigavam no jornal no banco da cidade, tinha 2 bancos. Eu disse, tá, mas por que os caras só assinam um jornal, né, cara? Tá tão baratinho. Eu comecei a voltar pro rapaz lá que era quem coordenava a questão do Correio do Povo, 0 da hora da minha cidade, e que sim, chegava um dia depois, né, muitas vezes. Comecei a vender, ele ficou, como assim? Sim, eu vou lá, ofereço pro cara, o cara descobre o preço, ele acha que é caro. Então começou um departamento que tinha um banco, tinha uma, eu vendi quase 10 assinaturas, porque os caras queriam levar pra casa pra fazer palavra cruzada, queriam... E eu comecei a vender assinatura, comecei a ganhar dinheiro em vender. E então eu digo que eu sempre fiz alguma coisa, eu nunca... Até me perguntam, onde é que tu estagiou? Cara, eu nunca estagiei, eu sempre fui CLT, digamos assim, né? E sempre corri atrás de fazer alguma coisa. Então, eu já vendi pastel para minha mãe, já vendi picolé, eu tive essa infância que para nós era normal, né? Isso, de fazer alguma coisa paralela aos estudos, enfim. Então, sempre estudou e trabalhou. Sempre estudei e trabalhei. Já voltando lá em Santa Maria, quando a gente vem, eu sempre trabalhei com os meus irmãos muito tempo. Por qual motivo tu vem pra Santa Maria? Cara, engraçado, meu pai teve um problema de saúde muito grave e acabou de um irmão estar em Santa Maria e ele disse, cara, aqui a medicina é muito boa e tal, vamos entender o que é que o pai tem aqui, enfim. E o meu pai veio pra cá e ele viu que aqui eu tinha a oportunidade de estudar. Legal. E porque a gente não tinha só minha irmã que era formada na época e tudo isso, cara, disse, cara, eu acho que lá vai ter mais oportunidade. E foi dessa forma que a gente acabou vindo para Santa Maria, né? Legal. E aí veio pra cá e como é que foi essa vinda? Foi estudava e trabalhava também? Ou estudava? Sempre. Estudava num turno, trabalhava no outro. Estudava num turno, trabalhava no outro. A minha entrada, digamos assim, na alimentação, né? Ela se dá de uma forma um pouco mais... profissional, porque antes eu ajudava minha mãe a fazer pastel em casa, né? Então, para mim vender, lembra? Aquela história. E se dá mais profissionalmente quando eu entro pro McDonald's, né? Trabalhando no McDonald's. Eu fui da primeira turma do McDonald's em Santa Maria. Pô, que legal. Que massa. E assim... Que ano que foi isso, tu lembra? Lembro, em 1996. Que massa, cara. 94, 96, perdi. Foi assim, o que aconteceu? Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava à tarde, então eu estudava de manhã no Silão Rosa. E um dia eu passo por ali, olho uma fila enorme, cara. Um monte de gente. Eu cheguei pros guris, meus colegas estavam ali na fila. Será que tá acontecendo alguma coisa que eu não sei, né? Não, realmente estava acontecendo, mas não é isso. O que é esse negócio? A gente tá aqui porque estão fazendo seleção pro McDonald's. Cara, eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecia McDonald's? Não conhecia McDonald's. Ou eu vim do interior, eu não sabia o que era McDonald's. McDonald's mais perto tinha Porto Alegre. Eu nunca tinha ido pra Porto Alegre. Sim. E aí, cara, eu fui estudar, eu já trabalhava. Eu trabalho, não preciso de emprego, né? Eu trabalhava. Sim.
Quando eu voltei, sabe, são amigos, colegas de sala de aula, a gente ficou conversando ali na fila. Quando eu entro pra dentro do negócio, passa um supervisor e pergunta, tu já preencheu a ficha? E um outro colega meu, não, ele não preencheu. E o cara, preenche aí, né? Vai que tu... Cara, eu peguei, preenchi e fiquei ali com os guris. Tipo de furão, né? Tipo de furão. E fiquei ali. Os guris estavam ali desde as 7 horas da manhã. Já eram quase 1 da tarde. Sei lá que horas eram, mas era mais de 1 da tarde. Vou resumir o ensejo, tá? O único que foi chamado aquela... Porque não queria. E aí eu não tava entendendo realmente o que era. Tipo assim, eu fiz a entrevista na época com o franqueado, né? Que era o Dr. Elvio. E um dia eu toco o telefone lá em casa, mas atende um tal de Elvio, dizendo que tu passou e tal, tu tem 2 dias pra estar em Porto Alegre pra fazer o treinamento. E aí eu me toquei do que era, toquei que eu tinha mentido, que eu tinha como ficar em Porto Alegre. Né? Porque ele disse assim, tu tem como ficar em Porto Alegre fazer o treinamento? Eu disse, tem, claro. Adoro Porto Alegre. E essa situação deu quando viu o meu irmão chega na sala de aula e vê todo aquele negócio, porque eu ia deixar passar. E o meu irmão, o que é isso? Não, eu fiz uma entrevista assim, meio sem querer e tal, barará. O cara disse, não, tu vai. Não, mas eu trabalho pra ti. Não, tu vai. E o cara, mas como é que eu vou ficar em Porto Alegre? Isso deixa pra mim que eu vou resolver. E aí ele conseguiu com um amigo dele, que tinha um auto center, uma oficina mecânica gigante lá em Porto Alegre. Um dos caras lá que tinha um quarto, um negócio lá, ia entrar de férias. E eu fiquei na casinha lá desse cara dentro do auto center. Então, eu saía do auto center cedo, de manhã, chegava à noite, sabe? E fui fazer o treinamento em Porto Alegre. E aí eu fui entender um pouco do que era o McDonald's, enfim, tudo mais. Abrimos a loja em Santa Maria. Tive muitos amigos e parceiros meus que eram da primeira turma, que fizeram carreira dentro do McDonald's, saíram de lá como gerente, supervisores de área, gerentes regionais e tal. E o meu grande dor sempre foi não ter seguido carreira dentro do McDonald's, né? Até porque na época você ganhava muito pouco e eu precisava ajudar e aquela coisa toda. Me lembro que era 84 centavos por hora. Não dava muitas horas trabalhada pra gente, era de 4 a 6 horas, mas assim, eu tava em todas. Então, tinha que limpar a caixa de gordura, tava eu lá. Tinha que limpar a pista drive, aquela pistinha que espaço, a gente limpava, tirava o chiclete todos os dias. E eu fui aprendendo muita coisa. Eu tinha experiência de abrir o restaurante, experiência de fechar o restaurante. Depois fui fazer os teatrinhos lá do coisa, era as mãozinhas, uma daquelas mãozinhas era minha. E eu aprendi muita coisa ali. Só que eu precisava trabalhar mais. Como eu não fui promovido, apesar de ser o primeiro destaque do mês da loja, eu não fui promovido. E daí me frustrei. Hoje eu entendo, talvez nem eu me promoveria na época, né? Apesar de ser muito bom tecnicamente, talvez não tinha as habilidades necessárias. Mas aí eu fui fisgado por uma proposta. Estavam abrindo a primeira hamburgueria na cidade. Sem boom de hamburgueria. Agora, nos últimos 10, 15 anos que deu boom. Sim. Santa Maria teve uma hamburgueria chamada Quick Burger. Tá? Eu lembro. No Santa Maria Shopping. Exatamente isso. Eu lembro disso. É uma hamburgueria que foi conceituada no sentido, foi elaborada por pessoas com grande experiência no Wendy's, no Burger King. Eu me lembro que tinha um gerente lá, o Luiz, que ele morou tempo nos Estados Unidos, então ele tinha uma base muito boa. Quem construiu tudo isso foi, na época, o dono do Maccheroni, o Ricardo Zeiman, com mais alguns sócios. Eu só acho que se aquilo lá tivesse acontecido talvez uns 5 anos depois ou mais, cara, era fantástico. Existia o storytelling, existia tudo. Era voltado aos anos 50, sabe? Tinha música, enfim. As cores eram amarelo, vermelho, branco. Exato, cara, também, é um lugar fantástico. Era legal. Era fantástico. E eu com 17 anos, daí tava lá, 17 para 18 anos, eu tava lá no Quick Burger como supervisor. Né, já com equipe, aquela coisa toda. Então, a minha entrada ali para gastronomia, ela começa, claro, que em casa, mas ela se profissionaliza mais ali no... Cara, e no início dos hambúrgueres, me parece que tinha um preconceito de Santa Maria com os hambúrgueres. Que era o X, né? Não, total. X. Hoje quem come hambúrguer toda hora e barará, tinha isso é fato. Isso é fato, mas assim, era um produto muito bom, eu até não fechou por causa só de demanda, teve outras questões lá também que eu saí antes, enfim, mas assim, era muito bacana, cara, legal, que a gente fez, e a gente fez do zero. Eu digo assim que eu já acompanhei a abertura de alguns restaurantes, até quando morei fora e tal, mas ali de montar cardápio, de acompanhar todo o processo no restaurante. E a gente trabalhou, cara, quase... Eles mais 3 meses, mas eu trabalhei mais de 2 meses antes de abrir ali, exatamente achando fornecedor, como ele ia fazer e tal.
Foi bacana, foi bacana. E aí depois disso, como é que foi o processo aí? Foi morar fora pra conhecer também? Cara, como é que foi esse processo? No meio desse processo aí, eu tive a perca do meu pai, e que me fez pensar um pouco, né? Eu era membro da ESEC. Legal. E eu tinha uma frustração, porque como eu não falo inglês, eu não queria fazer um intercâmbio, talvez profissional, pela ESEC. E aí, lá dentro da ESEC mesmo, cara, mas tu pode fazer intercâmbio cultural, tu pode... E eu digo, tá, então eu vou fazer esse negócio aí. E aí, me planejei durante um ano, trabalhando 2 turnos, aquela coisa toda. Eu e hoje minha esposa, enfim, a gente foi pra Londres e ficamos lá 1 ano e 2 meses. Aprendeu inglês? Cara, só pra viagem, né? Não, foi muito produtivo, cara. Eu digo que a gente levou dinheiro pra ficar, sei lá, 2 meses, né? Quando a segunda semana já não tinha mais dinheiro, né? E assim, foi muito... É trabalho. E daí o que, cara? Eu gostava de gastronomia. Sempre gostei. Então, pra mim, cara, trabalhar lá foi muito bom. Trabalhava em que lá? Cara, lá foi assim, eu trabalhei em uma pizzaria, logo depois eu fui limpar estádio de futebol, tá? Trabalhei também como caixa, estádio de futebol, daí eu disse, pô, assim, tu não fala inglês, né? Pois é, eu ia perguntar justamente isso, como é que era o desenrolar ali, o cara se vira. Cara, é que tem que entender que a comunicação é simples, quando tu tá ali, no intervalo do estádio de futebol, o que antecede o estádio de futebol, entendeu? Tu falar que na help you. Cara, e dizer assim, que eu posso ajudá-lo. De lá pra cá vai vir sempre a mesma coisa. Entendeu? Ou uma garrafa d'água, ou é cerveja. Então, tu decora aquilo, já era. Então, eu brinco que eu limpava o estádio do Arsenal lá, que né, eu trabalhava na faxina, e lá no estádio do Tottenham eu era caixa. Então, onde me oportunidade, porque eu acho que não tinha muito caixa, então, como eu era um pouco desenrolado, isso acontecia. E aí, cara, quando a gente volta de lá, eu digo, cara, eu preciso abrir alguma coisa pra mim. Eu sempre quis. E aí, nesse meio tempo, lembra que eu tenho um espaço de tempo, e daí eu queria falar, dizer... o empreendedor, o cara que tá abrindo negócio, ele vai quebrar um dia. E quando eu falo quebrar, as pessoas ficam... não. Quebrar, a tua ideia não dá certo. Não necessariamente a empresa em si, mas a ideia... E eu tinha vindo, Paulo, ali dos meus 17 anos, quando a família resolveu abrir uma empresa familiar, que deu tudo errado. Literalmente. E eu fiquei muito frustrado com isso. Foi por isso que eu fui para administração. Eu queria descobrir o que não tinha dado certo. Por que aquilo lá tinha fechado. Então, e eu fiquei muito traumatizado com aquilo ali. Né? Muito, muito traumatizado. Porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil que quando tu erra ou tu quebra ou alguma coisa, parece que as pessoas elas vão ficar apontando para ti na rua. Tá? Todo empreendedor algum dia já teve essa sensação. E isso é muito ruim, porque daí muitas vezes tu te isola, acha que realmente tu é uma porcaria, e tu acaba muitas vezes não querendo mais fazer. E eu não queria mais, cara. Eu já tinha tido essa experiência, eu não queria mais fazer empreender, aquilo. No caso, não queria. Por mais que eu tinha entendido o porquê, por mais que eu tava lá, eu tinha esse medo, né? E quem me convence, quem diz, cara, vamos tentar, se não der certo, ok, mas vamos tentar, foi a minha esposa, né? Foi a minha esposa. Que a gente já tava um tempo na rua, né, vendendo espetinho. Pois é, como começa essa venda de espetinho? Eu volto então, né? Eu volto e daí eu não quero mais trabalhar para os outros, né? Digamos assim. E aí eu vou, ao mesmo tempo, eu vou procurar um estágio, porque eu precisava finalizar a minha administração, e eu consigo um emprego. E que eu me lembro que eu consegui uma oportunidade na Mate Leão, que logo voltou, foi incorporada para a Coca-Cola, então eu trabalhei dentro do sistema de Alimentos e Bebidas Brasil, que é a SAB. E era CVI na época ainda lá, eu trabalhava, por exemplo, para a SAB, que cuidava das marcas, menos a Coca-Cola. Entendi. Eu era o contato entre a indústria, lá de chás, e o distribuidor, que era a CVI. Entendi. Perfeito. Então eu trabalhava assim. Certo. E aí eu trabalhando, mas lá no ponto da rua o pessoal também continuando, final de semana evento, aquela coisa toda, até que chega um momento em que o pessoal ia fazer uma reforma no posto, etc. Que a gente não ia mais... Não tinha como ficar ali, não tava legal. E aí a gente resolveu fechar. O espetinho, o primeiro espetinho. Não, o primeiro, que não era espetinho, né? Como é que era o nome? Que era? Vocês estão prontos pra ouvir? Espetitos. Espetitos? Churrasquinhos saborosos. Mas legal, cara. Tão legal que a gente não continua. Espetitos mas assim, aí nesse é muito importante, assim, quando eu cheguei, cara, é muito importante, eu gosto muito de frisar, eu tive um apoio enorme do meu irmão, tá? Enorme.
E da minha mãe, enfim, que tomei conta de um quarto dela para poder fabricar os espetos e tal. Botava freezer lá e coisa. Cara, eu tomei conta de tudo lá. Ela me ajudava. E a gente ficava lá, eu e ela, das 7h30, 8 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde fazendo os espetos. Depois eu descia pro posto pra trabalhar, pra vender. E quando tu trabalhava na Mate Leão, trabalhava de dia e de noite vendia? Não, é que eu viajava. Por um bom período, isso aconteceu antes, né? Então, por um bom período, quem tocou lá o dia a dia foi a Kênia, minha esposa. Legal. E eu vinha no final de semana. Eu me concentrei até porque também era uma oportunidade não só de adquirir conhecimento numa grande empresa, mas como também nos sustentar. Então a gente ficou paralelo. Ela tocava 90%. Eu chegava na sexta de noite, muitas vezes, e daí trabalhava sexta e sábado com ela. E domingo, às vezes, fazia algum evento, né? Então a gente tinha essa troca. Mas o mais bacana, cara, dessa situação é que... e aí eu quero passar pro jovem, né? Que assim, essa oportunidade ela veio, mas eu não queria ela. O meu negócio era outro, eu queria vender cachorro quente. Eu queria ter um trailer, eu queria isso, eu queria aquilo, e eu queria que alguém botasse dinheiro em cima disso. Né? E eu disse, cara, eu não... Se tu quer, tem isso aqui, ó. Né? Isso aqui eu posso te ajudar. Isso aqui eu posso te dar uma mão. E eu disse, então tá, então eu quero isso, vamos fazer isso aí. Porque senão, se talvez lá atrás o cara tivesse me ajudado, entrado na minha de querer um trailer e cachorro quente, etc., talvez hoje eu não teria essa história do espetinho. Então, muitas vezes vai querer alguma coisa, acha que é a verdade absoluta, e às vezes tem do lado uma oportunidade batendo que tu não tá dando bola. Então, por isso que eu digo, cara, às vezes não deixa nada perfeito. Coloca em prática a tua ideia como é que é o antes possível. Né? Quando eu disse para vocês ali no bate-papo que, cara, eu seria muito fã do cara ser condicionado a entrar no curso de administração e no outro dia abrir um CNPJ. Né? Pode ser com data de abertura e data de fechamento, né? Mas pelo menos abrir algo. Para abrir, para já passar esse tempo, etc. Porque aliar isso à prática, cara... É muito bom. Então, a gente aprende muita coisa, teoricamente, que é muito importante. E colocar lá em prática, ela é fundamental para ver que nem tudo que aceitam no papel é o que realmente... o Excel prática, é lindo, né? As planilhas Excel. A prática é diferente. Como é que era... tá, beleza. Aí montou o espetinho ali. Mas se vê que tu sabe fazer, que tu gosta, tem a mão da churrasqueira também. Onde é que surge esse amor, esse gosto da churrasqueira? Cara, eu não sei dizer, porque assim, cara, eu não sou cozinheiro, cara. Assim, ó, eu digo assim, ó, vamos lá. Eu sempre achei ele. Quando eu via, mas é engraçado que eu vou dizer pra vocês, tá? É engraçado que eu vou dizer pra vocês. Eu não me considero um cozinheiro, tá? E eu sou o cara que menos assa carne na minha casa. Tu tá brincando. Tá? Eu tenho um irmão meu que é assador de verdade. Eu sou... Entendeu? Eu quando tô lá, eu não posso meter a mão no churrasqueiro, senão eu apanho. Então, assim, mas eu nunca tive medo. Eu tenho, acho que um feeling, vamos usar os termos em inglês aí, mas eu tenho uma coisa que... Cara, é eu que monto os cardápios do restaurante até hoje, entendeu? Então, eu nunca tive medo de errar, de misturar uma coisa com a outra. Então, assim, eu tenho a ideia e eu procuro pegar pessoas melhores do que eu para ver se aquela viagem que eu tive, ela vai se tornar alguma coisa. Tecnicamente dá certo. Então, exatamente, cara. Então, assim, eu tenho muitas ideias, eu olho muito pro lado onde eu tô, eu tento copiar alguma situação e trazer pra minha realidade. Eu sempre pensei, cara, e lá fora eu vi muito disso. Cara, por que a comida de rua não pode ser um negócio bacana? Né? Eu vi os caras com uns restaurantezinhos bacana, legal, vendendo coisas que normalmente a gente vende na rua. E eu quis fazer isso, eu quis trazer um pouco para dentro de um restaurante aquela coisa da rua. O cara não precisa tomar, desculpa, não precisa tomar banho e se arrumar para ir pro espetinho. As pessoas já entenderam isso. Elas não precisam, cara. Fica à vontade, chega à vontade. Elas não precisam tomar banho para ir lá. Quer dizer, elas podem estar saindo da academia e ir lá comer espetinho. O cirurgião pode sair de uma cirurgia que aconteceu várias vezes ali do Caridade descer e lá tomar um Negroni e comer um espetinho. O cara do bar, da farmácia, o balconista da farmácia pode ir lá comer um entreveiro antes de ir embora. Então o local ele é muito democrático. Eu queria trazer isso. Isso não significa que tem que ser mulambice, não significa que não tem que ter cuidado, mas a gente pode deixar o pessoal mais à vontade. Foi dentro mais ou menos nesse sentido, assim. E como é que surge o ponto ali, o lugar do espetinho? O espetinho conta pra nossa como história. A gente conhece hoje, né? Assim, ó, a gente já...
de certa forma, já estava um tempo fora, sem... As pessoas começaram a nos ligar, dizendo, então, onde é que vocês estão? Não há lugar nenhum. Por que vocês param de fazer espetinho? A gente, na verdade, assim, a gente tem, lá em 2013, o posto lá ia entrar numa reforma, né? E o que aconteceu? O lugar já começou a ficar pequeno. As pessoas queriam mais conforto, tipo, no inverno não tinha conforto e tal. E daí a gente, cara, o que a gente vai fazer? A gente tentou achar alguns pontos, não conseguimos, e a gente teve que sair. Né? Então, pensando, não vamos fazer, ou vamos tentar fazer. E ficam quanto tempo parado? Cara, a gente fica 2013 até 2014 parado, assim. Não, 2015 a gente abre, não, 2014 a gente abre. 25 de março de 2014. A gente fica ali quase um ano e pouquinho sem nada, operação. Sem operação. Até que um dia um cliente disse, tem um terreno lá em cima, na Fernando Ferrari, nem conhecia direito ali. Conhecia o Big, o McDonald's, que eu trabalhava ali e tal. E acabou que eu fui ver esse ponto. Quando eu tô descendo, eu vejo um senhor numa esquina botando um negócio de aluga-se. E eu parei, conversei com ele, não me deu muita bola. E daí eu perguntei, mas quanto é que é o aluguel? Ele me falou. E eu digo, senhor, se eu ficar uns 2 meses aí para arrumar um negócio, o senhor me ajuda? Até faça isso aqui. Eu digo, então é meu. Meio assim, tipo... Do nada. E foi a primeira vez que meio que saiu o medo, assim, de, eu acho que vamos fazer. Tem uma intuição, né? E aí foi, cara. E aí, daí a gente teve... Eu sempre falo aquele grande divisor de águas na cidade, que foi o que aconteceu na Botkiss. E a gente estava prestes a abrir, e daí com isso mudam todas as normativas e tudo mais, e acaba que a gente fica 10 meses depois que a gente estava tudo pronto e a gente não conseguia abrir o local. A gente quase nem abre. 10 meses pagando aluguel. 10 meses, negociando, pagando, enfim. E a persistência de manter... E aí que eu digo pro pessoal que é o seguinte, cara... É muito bonito tudo que está acontecendo com o empreendedorismo. Esse estímulo a empreender, esse estímulo a fazer alguma coisa, abrir um negócio, tarará. Mas, cara, empreender dói muito. E as pessoas têm que saber isso. A gente não pode vender, por exemplo, vinagre por água de melissa. A gente tem que entender. É muito bom o impacto que isso acontece. É gratificante depois que tu entende, quando mas é muito dolorido. Sabe? As coisas não acontecem como planejado. Por mais que tu planeje, por mais que Cara, nós temos a gente tem circunstância econômica, a gente tem as circunstâncias locais, a gente tem tempo, por exemplo, assim, nós temos sazonalidades, a gente tem uma série de coisas e a gente tem pessoas também no meio do caminho, regras. Então, assim, o empreendedor, ele tem que entender que é um processo dolorido. Por isso que eu falo para as pessoas que quando tu decidir abrir um negócio, esteja disposto e aberto a tudo, mas principalmente tente se identificar com alguma coisa. Sim. Porque se tu não se identifica, cara, tu larga de mão. É que nem diz lá o Badim, eu vou vender fora tudo e vou embora, sabe? Porque tu começa a pesar. Vale a pena apanhar o tanto quanto esse negócio traz de resultado? Sim, né? o amor pelo negócio. E às vezes, muitas vezes não traz... Né, da maneira como tu esperava, muitas vezes não acontecem porque aconteceram coisas no meio do caminho. A gente teve pandemia, a gente teve enchente agora há pouco tempo, a gente tá tendo sabe, essas coisas. Então tu tem o empreendedor hoje, a pessoa que for pensar em abrir um negócio, ela tem que pensar que ela tem que ser muito forte, que ela vai apanhar muito, mas que se ela escolheu aquilo que ela gosta, entendeu? Vai ser tão gratificante sair de casa de manhã cheio de problema, que ela vai sair todos os dias alegre, faceira e feliz, porque ela vai estar com a solução na mão. Aquela coisa, não se importa em acordar cedo e dormir tarde e fazer, porque que é isso, né, cara? A gente tem uma frase lá que é, cara, abrir uma empresa, tá? É cansar os braços e suar a testa. Literalmente. Não, porque eu vou ficar na gestão. Não, daí tu não vai abrir um negócio. Porque não, tu não tá abrindo do zero. Abrir um negócio é isso, é cansar os braços e suar a testa. Eu não consigo enxergar de outra forma, né? Tipo assim, tem que haver muita labuta, tem que haver muita persistência, tem que haver muito planejamento, tudo isso, mas a vontade de fazer acontecer e sair daquele início tem que ter no sangue no olho. E Michael, como que aquela infância trabalhando te fortaleceu nesse percurso? Cara. Porque é isso que dá toda a base, né? Tu falando do trabalho. Sem dúvida. Tem que pôr a mão, né? Eu sempre falo com a galera que a gente vai muito trocar ideia, universidade e tal. Eu pergunto, cara, tu tá estagiando? Tu tá fazendo alguma coisa? Cara, o nosso curso, vou chamar assim, administração, o nosso curso, cara, ele é muito prático, tá?
E ele pode ser muito teórico. Por isso que eu sempre falo, já que a academia vai te dar teoria, vai pro mercado pegar a prática. Por quê? Porque isso vai te dar uma resiliência, né? Vai te criar uma casca que vai ser teu diferencial competitivo quando tu pegar o canudo. Exatamente. Porque se tu... E eu vejo muito nesse ecossistema de vocês aqui. Cara, tanto que eu cheguei falando, eu fico completamente... Eu brinco, se a gente tivesse a metade da estrutura que hoje vocês oferecem aqui para os alunos, a metade. E a metade do incentivo a botar a mão na massa. Cara, todos os alunos que eu vejo aqui estão trabalhando em alguma operação aqui dentro do Recanto. Até o segundo semestre, a gente tem 100% dos alunos trabalhando. Ó, é impressionante, sabe? E esse trabalho, seja ele que for, seja de recepcionista do hotel, ao garçom, que nem disse, pô, Paulo, o Paulo disse, pô, eu trabalhei lá no Hotel Campos Orial. Cara, todas as tarefas ali vai fazer com que ela, primeiro, entenda o que é conflito e procure resolver conflito. Né? Ela vai aprender a cumprir horário, ela vai saber o quanto ela não é nada, porque se o colega dela não fizer a parte dela também não vale de nada, resolve. Então é uma engrenagem, tudo isso é uma engrenagem, ela vai saber então a importância do trabalho dela. Então eu vejo, cara, que eu sempre incentivo, cara, vão atrás de fazer alguma coisa no tempo que vocês estão estudando. Pô, mas trabalhar e estudar, sim. Trabalhar e estudar vai te dar um diferencial enorme na hora que tu decidir o que fazer. Até mesmo pra tu decidir o que tu não quer fazer. Exato. Sabe? Não é que tu vai trabalhar no Hotel Campos Orial, sei lá, estamos falando, ou qualquer outro hotel lá, que tu vai ter que ficar de recepcionista ou de não sei o quê. Não. Tu vai entender se realmente tu quer aquilo. Exato. Te dá uma base depois. Exato. Sabendo que tu não gosta de fazer, já é um caminho. Já vai te ajudar muito. Então eu incentivo essa juventude, cara, essa galera a trabalhar. Sabe? Claro, não pode trabalhar teus estudos, tem que fazer. Sim. Mas, cara, acha uma atividade que vai ser paralela ao teu estudo, que possa te levar a algum lugar, que tu possa falar com pessoas, porque a gente precisa entender que relacionamento que tu conquista nessa época agora na faculdade vai ser teu network do futuro. Exatamente. Isso é muito verdade, é muito né? forte. Então, muito assim, verdade. se as pessoas se isolarem apenas dentro do quarto para estudar, o fazer o network, que depois tu vai entender o que é. Cara, a maioria dos lugares onde a gente... hoje, eu pego o telefone e eu consigo falar com... Tem acesso, né? Tenho acesso. A oportunidade de estar, por exemplo, no Planeta Atlântida. Surgiu de um colega de faculdade. Que legal, cara. Sim. E daí Conta pra nós a experiência aí. E, cara, a gente ficou 4, 5 anos tentando participar do Planeta Atlântida, que é o maior festival de música, tal, que a gente faz muito evento. A galera toda conhece. Pra levar marca, pra ajudar, ok. E a gente nunca conseguiu, né? E um dia, não sei lá, que eu tava falando, disse, peraí, eu te consigo contar, tal. Eu mandei pra quem realmente quer, que eu tava fazendo o processo errado. E as pessoas, a gente conseguiu, depois de 5 anos, a gente conseguiu conversar com essas pessoas. E não só fomos os primeiros espetinhos ali que entraram dentro do festival, né, tal, que é um festival de 26 anos, né, os primeiros. E a gente também, nos últimos 2 anos, foi fornecedor oficial, por exemplo, de bife DX. Pô, que legal. Eles precisavam de alguém que tivesse uma indústria com certificação CISB, que a gente tem para os espetos e tal. E a gente fabricou nos últimos 2 anos o bife DX, foram mais de 10 mil, 11 mil bifes DX, que o Planeta Atlântida vendeu lá no festival. Isso deve ser uma loucura, porque é muita gente vai entender, né? Eu vou dizer, cara, assim, Me conta como é que foi essa experiência. Eu conto, a gente faz muito evento, e posso dizer, eu nunca trabalhei com tão bons profissionais quanto dentro desse evento. É uma orquestra, Paulo. A excelência do negócio. E assim, eu falo agora para amigos que têm filhos, cara, segurança. Pode mandar teus filhos, se quiser ir, vai junto, mas se quiser ir, vai. Eu nunca vi tanta segurança com o menor, por exemplo. Eu nunca vi tanta preocupação com qualidade do produto. Tipo assim, tu tá lá, tem vários nutricionistas, a gente tem a nossa, mas tem vários nutricionistas deles, lá das operações, o tempo todo verificando a temperatura de tudo. A vigilância sanitária do estado e do próprio município estão em cima também, fazendo a parte deles. Cara, é impressionante o que eles conseguem, aquele circo que eles conseguem montar. E só o fato de a gente estar ali no meio, daí eu consegui entender por que da preocupação deles não é não botar qualquer um, mas
Porque, cara, a responsabilidade deles é imensa. Enorme. E daí, além de tu ter um produto bom, tu tem que ter um time pra entregar o produto. Mas foi assim, isso aí é louco. Porque... Tipo assim, como é... Daí, não, mas não dá pra botar espetinho porque não pode churrasqueira, não pode carvão. Não tem problema, a gente tem churrasqueira a gás. Não, mas não pode a gás também. Eu digo, não, mas a gente tem churrasqueira elétrica. Eles piraram, não tinha mais o que dizer, né? Tá, mas como é que é isso? Daí mostrei pra elas, tá, mas tu consegue... Aquela coisa de novo, cara, consigo. Produzir quantidade? Tinha, Paulo, não tinha. Paulo. Eu tinha 2 churrasqueiras elétricas, Paulo. Eu saí pedindo churrasqueiras elétricas para alguns franqueados emprestados, comprei outros, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Era uma oportunidade bacana. Mas é claro. E nem estamos falando de valor financeiro, não é questão, mas de primeiro, nos testar num nível desse aí. E aí, cara, quando a gente chegou lá e a gente viu que algumas pessoas conheciam a marca. Algumas pessoas lá de Pelotas conheciam a marca, algumas pessoas de Caxias, sabe? O pessoal ali de Capão da Canoa, Porto Alegre, tem que tem as franquias. Então, assim, foi uma das últimas experiências bacanas que a gente teve, foi isso. Então, hoje a gente tem essa parceria nos levou para outros eventos também estadual. Ou, por exemplo, essa semana está acontecendo em Pelotas a Fena Doce, uma das mais tradicionais feiras, né? Gigante. Nosso franqueado, ele no primeiro ano, que foi ano passado, ele já participou, a gente daí foi com a nossa equipe lá para ajudar ele. E esse ano ele tá lá, tá participando da Fena Doce. Até quem for lá pra Fena Doce na praça de alimentação vai ter uma banca lá de espetinho, enfim. Então tá ali na Fena Doce, tá lá na coisa, a gente consegue entender e também botar à prova o produto, né? Eu fico te imaginando a logística de tudo isso, e cara. o frio na barriga de pré-evento de um troço desse aí. Cara, assim, ó, eu tenho que salientar uma coisa, cara. A gente tem uma equipe muito foda. Desculpa eu usar essa. Dá-lhe. Mas, cara, a gente tem uma equipe, cara, que abraça, cara. Que abraça a ideia. A gente só consegue fazer esse evento, pessoal, porque a gente conta com fornecedores e conta com a nossa equipe interna que abraça. Então, cara, lá dentro eu tenho a menina do marketing que tá lá dentro, que tá lá pegando os pedidos, por exemplo, que também aproveita para filmar e fazer alguma coisa. Então, eu tenho consultor de campo lá, eu tenho os caras que fabricam espetinho que vão ajudar. A nossa equipe toda ela é local e compra. Isso faz a diferença. Eu digo assim que não teria como a gente fazer o que a gente faz se quem estivesse ali dentro não acreditasse nisso, né? E a gente sempre é muito bem recebido. As pessoas, elas nos receberam muito bem, né? Tipo, a gente é o único pessoal diferente lá, do interior e tal. Mas a gente fez uma entrega bem bacana, que disse, que legal, cara, gostamos. O produto, ele é um produto que não é pão, então quer dizer, Sim. A gente fala em proteína, que é uma coisa que também faltava dentro do mix de produto deles. Então tá casando bem. Nos oportunizou a participar do Soft Summit também, a gente participou do Soft Summit. Então, abre várias outras portas também. Abre várias outras portas. Volta lá, de um relacionamento que aconteceu num corredor de uma faculdade. E outra, de pegar o desafio também, né? De, tipo, botar a cara e agarrar o desafio. Cara, desde o início. Exato. Né? Isso é uma coisa que eu digo, cara, muitas vezes eu falo assim, tenta fazer tudo certo, como manda o script, tá? Porque assim, fazendo certo, a gente conversou, fazendo certo, às vezes já dá errado. Né? Agora, tu fazer tudo errado, não tem como dar certo. Não certo mesmo. Tendo produto bom, quando a gente vai lá, quando a gente foi lá, é óbvio que a gente sabe, será que a gente vai conseguir entregar volume? Será que a gente vai conseguir? Cara, mas assim, a gente sabia o que tinha que fazer. A gente veio nos últimos 10 anos treinando para aquilo ali. Então, quando veio a oportunidade, bora. E daí tu vai, agora mesmo a gente tá com um desafio enorme. Eu não posso abrir muito aqui, mas é um evento também enorme que a gente nunca fez. E é mais um desafio. A gente nunca fez. Só que assim, leva lá pra turma aí, o que vocês acham? Dá. Se a gente fizer isso aqui, aquilo, não dá. Então vamos correr atrás pra... Agora, se no final tem que dar certo, senão... Michael, assim, tu comenta bastante na questão da equipe, etc. Que características que tu vê na gurizada que tá trabalhando contigo ali, que tu acha que é importante pra se inserir no mercado, pra se inserir, no caso do espetinho, ou em qualquer empresa? Cara, assim, o que a gente busca ver alguns valores antes de mais nada, tá? Mas, porque a gente consegue treinar, a gente consegue, mas tem algumas coisas que ele vai carregar junto. Os últimos anos, eu tô tentando, como eu te disse, eu sou meio né, de uma outra geração, mas eu parei um pouco de reclamar dessa geração, digamos assim,
e tô procurando entender eles. Top. Tá? Isso não significa que eu concordo ou que a gente discorda, ou não, mas eu tô dando a entender. Porque não são mais aqueles mesmos valores que talvez eu tinha lá como pessoa, Certo. onde a gente trabalhar pra caramba. É outra coisa, mudou, mas algumas coisas têm que ficar. Então, a essência lá dentro que a gente tem é a seguinte: a gente tem que fazer o que tem que ser feito com os recursos que a gente tem. Então, quando chega um problema lá dentro, a principal característica nossa é resolver o problema. Depois a gente vai ver o que aconteceu. Primeiro faz, depois vê o que vai fez, fazer, né? depois Não tem depois ninguém te fala entende. isso, né? Depois primeiro faz, depois A entende. gente tem que resolver o problema. Por exemplo, um cliente lá dentro... Cara, é uma coisa que eu trouxe lá do McDonald's. Cara, o cliente falou que essa água não tá boa. Não tá boa. Eu não vou discutir com o cliente. Não, mas essa água tá... Não, talvez para ele não tá. Bom, como que o senhor deseja isso? Resolve o problema. E qualquer um tem autonomia lá dentro, qualquer um dos garçons tem autonomia lá dentro, de trocar qualquer produto para cliente, não precisa passar pro gerente. Não, você tem autonomia. Se tu morder lá o teu pancho e tu não gostou do pancho, o cliente só tem que dizer, cara, não gostei disso aqui, não tá legal por algum motivo. Cara, tu quer trocar por outro, tu quer... A gente, claro, vai procurar entender o que aconteceu. Sim, eu quero poder se melhorar. ele não curtiu a maionese, eu não gostou da coisa, eu vou fazer de novo essa minha maionese. Sim. Mas é resolver esse problema. Então, isso a gente tem muito, cara. Muito. E a gente erra pra caramba, Paulo. A gente erra. Desculpa, tá aqui, vamos lá. A gente não sai de casa pra errar, né? Exato. Mas a gente erra. E o mais importante quando errar é a gente saber que a gente errou. Por isso que hoje o cliente dentro da loja, a gente passa isso pra todo mundo, ele tem que ser o principal consultor nosso. Principal consultor nosso. Porque é ele. A gente às vezes, pô, o que eu faço? Cara, tu já resolveu perguntar pro teu cliente o que é que ele quer? Aquela coisa, né? Tu não come todos os punch, tu não come todas as carnes, tu não come todos os espetinhos pra saber, entendeu? O cliente vai ter que Mas a gente dizendo. tem isso, então a principal característica realmente essa. É saber que a gente vai ter que... E a gente deixa claro isso, cara, ó, tu tá vindo pra um lugar que talvez não vai ter tantos recursos, mas tem muita oportunidade pra fazer acontecer. E a gente vai te dar uma liberdade enorme pra te botar em prática todas as tuas ideias. Só que talvez tu não vai ter toda a ferramenta. Então, por exemplo, às vezes o RH chega lá com uma série de coisas pra fazer que a gente acha muito bacana, só que assim, ó, não conseguimos fazer isso. Tá, então não vamos fazer. Eu digo, não, a gente vai fazer, mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem? Então, quer dizer, se eu não posso entregar, por exemplo, um kit pro Dia das Mães maravilhoso que a gente pensou, mas eu posso entregar umas flores com um cartão bacana, uma assinatura e dizer que a gente lembrou daquele momento. Então, vamos fazer isso. É essa troca. Quer dizer, muitas vezes acontece, pô, não vou fazer nada. Né? Cara, não fazer nada é pior. Mas cara, treina, treina, sabe? Define bem os processos, treina e tu vai cobrar, na verdade, não é a pessoa, tu vai cobrar o processo. Certo. E aí, cara, é que entra aquela coisa. Só que isso dá trabalho. Isso dói, isso machuca. Daí quando tu treinou o cara, quando vê o cara recebe uma oportunidade 300 vezes melhor. E às vezes é 100 reais e a pessoa sabe? que, né? E aí, por isso que eu digo, hoje a fase né? nossa é tentar conhecer melhor essa galera mais jovem, entender o momento para que a gente possa errar menos na contratação. Né? Que a gente possa ser melhor e quem sabe ele enxergar que ali dentro ele possa ter uma oportunidade. A gente tem muitas pessoas que estão com a gente lá há mais de 5 anos. Eu tenho gente lá que tá lá há 8 anos, 9 anos, 10 anos. Né, Isso que é a legal, nossa base. né? Equipe, Sabe, eu tenho um funcionário que tá lá com a gente lá que ele trabalhou na rua comigo, vendendo espetinho. Os primeiros. Trabalhou na rua, hoje ele até tá na cidade de Juiz, se eu não me engano, prestando uma consultoria lá, ele é consultor de campo, ele é a base da nossa consultoria, é ele. Que legal. O crescimento do cara também, Cara, né? então o que a gente diz? O que a gente diz assim? Muitas vezes as pessoas elas subestimam onde elas estão. Quer dizer, tu tá de garçom num restaurante, no momento em que a gente tá, Paulo, o cara pode, em 2 ou 3 anos, se tornar gerente dentro do restaurante. Com certeza, até antes. Por quê? Se o cara for bom. Por causa que tem aquela geração inquieta, que não quer parar, ele vai se tornar, se ele se dedicar, ele vai, em 2 anos, ele aprende tudo dentro da operação, é possível, e ele vai estar lá, sei lá, ganhando 4, 5, 6 mil por mês, antes mesmo dele terminar a faculdade dele. Porque ele aproveitou aquela oportunidade que ele teve. Então, Exatamente. só que hoje, como existe um imediatismo, né? Às vezes acontece que as pessoas não passam por esse processo de evolução. E é aquilo que a gente falou, a gente não sai advogando no primeiro ano de faculdade de direito, né? Então, existe esse processo. Mas hoje a gente está muito mais voltado a entender lá o colaborador, levar algum tipo de conhecimento para ele, porque o nosso objetivo lá é um só.
Ele tem que sair melhor do que ele entrou. Agora, se me perguntam sempre, tá, qual que é? Cara, todo cara que vai lá... Tem que ter uma evolução. Ele tem que ter uma evolução. Ele pode ficar 3 meses lá. Sim. Tá entendendo? Mas ele tem que sair melhor do que entrou. Ele tem que sair melhor. A gente quer isso. A gente quer desafiar. E aí a gente tá lá, claro. Pô, somos perfeitos? Não, cara. A gente erra como todo mundo. A gente faz todo mundo. Só que a gente tem que dar a possibilidade de mostrar pro cara, a gente quer mais de ti por causa disso. Tu tem maior potencial. Então, por isso eu vou estar contigo mais em cima de ti, porque tu quer isso. Eu quero, beleza. Então, vamos junto que tu vai evoluir. Vem cá que eu te ajudo, na verdade. Eu te ajudo, exato. Esse caminho. Cara, quando a conversa é boa, né? Olha o tempo lá já. Meu Deus, já tem 40 Gente, eu já. não sou o chato do tempo, tá? Mas é que eu preciso ir controlando isso. Então, assim, ó, antes da gente se encaminhar pro final, eu preciso saber quando que surge a ideia da segunda loja e, mais que isso, quando que surge a ideia de franqueamento? Cara, a questão de franquia, ela surge lá atrás no meu TCC também, tá? E aí a gente vai atrás, eu vejo que eu faço alguns cursos da ABF, da Associação Brasileira de Franquias, e aí a gente deixa passar porque a gente vê que era muito caro fazer uma formatação, era muito caro fazer isso, e a gente meio que deixava lá. 2016, se eu não me engano, a gente ganha um prêmio de destaque do Polo Gastronômico do Rio Grande do Sul. Isso com 2 anos de loja. Isso, o grande destaque do Polo Gastronômico do Rio Grande do Sul, que a gente participava dos polos gastronômicos que acontecia do Sebrae, e a gente foi agraciado, e a gente foi lá receber, o cara disse, a gente vai ter um projeto piloto aqui assim, e a gente tá fazendo isso e tal, vocês querem? Eu disse, cara, queremos. A gente foi lá, se postulou, tinha 90 e poucos inscritos, e a gente foi selecionado. E de lá pra cá, a gente tá dentro desse projeto, digamos, dessa incubadora, desse projeto ali, tentando fazer esse projeto acontecer. Então, a gente ficou 2 anos estudando, para daí, lá em 2018, a gente abrir a primeira loja em Camobi, né? Então, a loja em Camobi, acho que tem 7 anos. Daí tinha... E a segunda, essa, no caso, a segunda loja já era franquia? Todas as lojas... exato. A gente, desde o início... A gente queria entender como funcionava dessa forma. Daí, depois de um ano e pouco que a loja estava ali já desempenhando em Camobi, é que a gente daí partiu para a segunda loja. Eu sempre digo que logo depois teve pandemia, aquela coisa toda. Então, a gente sempre estudou muito essa questão de franquia. Eu digo que é um outro negócio, a gente está aprendendo ainda bastante, está aprendendo muito a lidar com isso, porque a nossa operação de restaurante, Paulo, ela é complexa. É diferente, né? Ela é diferente. Então é diferente eu ter um monoproduto lá, vamos lá, como é que o nosso nome é amigo lá do Júnior da FNP. É diferente, por exemplo, ter um monoproduto que é um produto só e vai, né? É completamente diferente. Então, mas o mais importante disso, cara, é que não existe mágica. A gente tenta colocar, não existe mágica. Se o operador lá na frente não fizer a parte dele, não tem que fazer. Então a gente precisa... Hoje o desempenho e tudo mais, 70% é da visão. Porque quem está lá na ponta, o Paulo sabe que é isso. Quem está lá na ponta é que está vendo a dor. Então, eu digo que a gente o contato com o cliente. Então, assim, a gente não prevê isso. Então, claro que a gente trabalha sob a demanda do franqueado, mas assim, a gente precisa das informações das lojas. Eu digo que a gente tem muito a evoluir. A gente agora tá pensando em modelos menores, mais enxutos, por uma série de coisas, está havendo mudanças. Temos um modelo que a gente está testando, que é o modelo de rua, então a gente volta para a rua, que é um tuk-tuk. Legal. Cara, que legal. A gente já essa informação agora é nova, hein? É um tuk-tuk, até dá para nós trazermos o tuk-tuk aqui para fazer um evento. Muito legal, bonito, cara. O projeto. Ele é um investimento bem menor e ele a gente queria dar entrada para o empreendedor. Então, quer dizer, uma coisa é a pessoa que nunca empreendeu, pegar um negócio mais complexo, outra coisa é ele começar com um negócio menor e depois escalando. Um custo mais acessível para ele. Um custo mais acessível de entrada e tudo mais. Legal, cara. Então, esse modelo aí, até a gente vai estar próximo final de semana no Shopping Praça Nova. Com ele, era para estar agora, mas o pessoal vai fazer, por causa do tempo, acho que é diário, então a gente está levando para os nossos eventos. Vai ter também, não sei se eu posso divulgar aqui, não sei se vai ter, mas logo vai ter, não me recordo a data, mas vai ter uma feira de franquias
feita pelo Diário de Santa Maria, em parceria com o Marçal da Químia. Então vão ter 16 empresas lá. O Marçal da Químia trabalhei com ele na incubadora, cara. Tá aí, uma pessoa que tem uma visão de negócio bem legal. Vai ter, então a gente vai procurar apresentar o Tuk-Tuk em primeira mão ali pra galera. legal. A gente já mostrou em algumas feiras. Então a gente tá organizando a questão de alguns processos, mas principalmente tentar esse novo modelo. Né? Esse novo modelo, a gente acredita muito nesse novo modelo e acho que tem tudo a dar certo. Isso é do empreendedor, né? Tá sempre se reinventando, né? Tu vai fazendo, vai mexendo, vai criando uma novidade. Isso é muito... E mais que isso, ele traz uma solução pro negócio que daqui a pouco poderia ter sido solução pra ele lá no início, né? Sem dúvida. Entende? Então, dá oportunidade pra novas pessoas começarem a criar isso, cara, é muito legal. Mas assim, o que a gente mesmo procura, cara, é melhorar aquele 1%, né? Que é tão famoso. Hoje a gente está no meio de uma série de fatores que a gente não tem o que fazer, né? A gente não consegue politicamente fazer alguma coisa, nem economicamente, não dá. Então, a gente sempre foi muito olhar o que está nas nossas mãos para fazer. O que a gente pode fazer? Eu já teve momentos onde eu não tinha um centavo para investir em marketing e eu precisava vender. E aí? Foi daí que saiu o meu almoço. Daí o que a gente fez? Bater na porta. Das empresas, Oferecer. como é que tu fazia isso? Conta pra nós. Avatar. Sim. Quer comer aqui? Amigo. É isso Cara, vem lá, dou um descontinho pra vocês. aí. É isso aí. Parará. Fulano, mas eu tenho 2 funcionários, não tem problema. Quando Vem tu lá, pensar em dá um alguma coisa, descontinho vê lá, também. vai lá. Porque não existia... há 5 anos atrás, não existia... Quem que ia pra Fernando Ferrari pra almoçar? Eles paravam no Boi Bom. Exato. Sim. Que é um lugar que eu sou cliente até hoje. Né? Parava, mas não tinha muito... Quem que ia comer a laminuta, cara? Sabe? Quem que ia... E aí a gente começou a bater na porta, cara, das pessoas. Bater na porta, literalmente. Então, assim, eu sempre falo, e não é fácil, tá? Mas, cara, faz o que precisa ser feito com aquilo que tu tem. E aí, do bater a porta já foi feito o panfletinho, do panfletinho já foi pro tráfego pago, do tráfego Começa pago... a vender, começa a entrar dinheiro, começa a ver E, daí, comprar. e do E aí tráfego vai. pago, daí, porque não tem uma São Paulo, pra gente levar gente pra dentro de um restaurante, não é uma coisa a mais pra se fazer. Antigamente, a gente fazia uma coisa, tá? Impulsionava no Facebook, já davam... Hoje não é assim. Hoje tu tem que ter lá... Tá todo mundo lá no negócio funcionando. Exato, tu tem que estar na plataforma, tu tem que estar lá e tu tem que ver internamente, tu tá atendendo bem teu Exatamente. cliente. Não adianta eles vir e... Eu falo pra todo mundo, cara, não importa se tem 2 mesas aqui. Cara, vamos dar o show. melhor nessas 2 mesas. Porque de 2 mesas vai vir 4, de 4 vai... Cara, eu cansei de sentar na frente com os meus garçons, de 2 em 2, cada numa mesa com uma água mineral. Quando Pra a gente chamar começou gente. a abrir às 5 da tarde, pra dizer que tinha gente ali. Não, é Isso, estratégia, né? tá certo, Então, certíssimo. só fazer isso até os mais antigos. O Ricardo, os convidados. Às vezes, pô, tu lembra quantas vezes nós sentamos aqui, ficamos 2 horas aqui. É real. Sabe? Então, e aí que eu digo, cara, você que tá começando aí, que tá correndo atrás, cara, façam as oportunidades acontecer. Cara, deixa eu contar uma. A gente acompanha a história do Michael há muito tempo. E o Michael já tinha um nome na cidade, o espetinho já era forte. Eu não lembro quanto tempo atrás isso. Eu fui nas Dores, no ginásio das Dores, e o Michael tava numa operação de pipoca lá. Carnaval. Tu lembra disso? Lembra, até porque eu vendia pipoca no estádio de futebol. Cara, e Aqui em Santa Maria. E a gente tem esse negócio. Na verdade, assim, ó, o espetinho hoje, a gente tem um restaurante, né? A gente tem ali a franqueadora, que é inicial. A gente tem uma indústria de alimentos. Que é para a indústria, que é as carnes. Que ajuda. E a gente tem uma coisa que a gente traz desde a época da rua. A gente tem um negócio que a gente só faz festas e eventos. Então, por exemplo, se o cara me chama para fazer um coquetel para 200 pessoas, ou um almoço para 500, ou um aniversário que esses dias a gente fez ali para 20 pessoas, a gente tem esse serviço. E fora isso, hoje a gente monta praças de alimentação. Então, vou dar um exemplo. Então, o que acontece? A pipoca eu tenho há muito tempo. Então, são pipoca de cinema, é diferente. A gente tem lá, a gente leva o nosso punch de dentro do restaurante através de um carrinho de fast food. A gente leva o espetinho, a gente leva o hambúrguer de costela, a gente leva... Então, hoje a gente monta uma praça de alimentação. Que legal. Então, a gente fez isso agora no Carna Peleia. O ano passado, agora em março. A praça de alimentação do Carna Peleia era toda nossa.
né? A gente Legal. fez agora o dia do município, ali tinha uma praça de alimentação toda nossa. Então, o que acontece? A gente faz os eventos. Então, tu vai nos encontrar nas horas, por quê? Porque a gente tem uma grande parceria com o clube no carnaval. E lá o que a gente tá vendendo? Tá vendendo hot dog, tá vendendo espetinho, Legal. tá vendendo pipoca, tá lá. E tá lá E naquela, faturando, né, cara? Isso É o aí, que Deus, a importa. oportunidade tem que fazer, Não, mas entende? aí que eu quero, mas aí É quero isso dizer, aí. e sabe por que a gente faz isso? Porque é a nossa melhor propaganda. Claro. A gente vai fazer um evento, a gente leva o melhor que a gente tem do restaurante, por exemplo, e a gente faz o quê? A gente pega clientes que não nos conheciam. E então a gente leva a nossa marca, daí até tem uns... Pô, mas eu vou lá levar meu filho no colégio, tu tá lá no colégio. Porque a gente faz grandes eventos em colégio. Eu fui lá nas Dores, tu tava lá nas Dores. Quando eu vi, eu fui lá não sei onde, tu tava lá. Cara, é isso aí. Porque tu acaba disseminando a tua marca em vários lugares ao mesmo tempo. E aí o cara vai lembrar, vamos comer lá. É isso aí. Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que eu falei pra vocês que hoje, essa semana, o nosso franqueado, ele tá na Fina Doce? Então a gente leva isso também pro franqueado, quando ele tiver maduro, quando ele tiver... É mais um canal de venda que ele tem, fazer eventos dentro do que ele pode. Exatamente. Então, não é uma coisa que a gente obriga, mas a gente faz. Todo mundo ganha, né? E Isso todo é mundo- ótimo. então, a Legal. parte de... realmente, a parte de eventos, as pessoas se surpreendem. Que a gente, Sim. Vamos, muito bom, vamos dar meu ali. Deus, vamos. Ih, Seguinte, já passou 50 minutos, eu Michael, nem sentiu. bate bola. Vamos lá. Cara, vamos começar assim, ó. Churrasco de picanha ou costela em tiras? Então, pode ser um de preferência um costelão. costela boa. Mentiras! Cara, carne com osso. Bom, cara, eu atravesso a rua e vou ali comer uma costela no Paulo. Os caras já sabem, eu vou ali. Cara, eu vou ali comer uma costelinha no Paulo. Quando eu digo das gurias, eu digo, sumir já. Atravesso a Não, rua. esses dias eu tava lá, eu fui lá despedindo ele. E aí, começou a conversar ali, tá bem tranquilo. Tomar um A gente churrasco, troca figurinha bastante. Não, estamos de frente, bons parceiros, né, cara? Aí Normal. essa é a diferença, cara. A gente Colega. ali é muito parceiro, cara. Toda a volta ali. Gurizado, Yuri. Cara, a Sim, gente todo mundo se ajuda, importante, cara. né? Pô, o Yuri do Xari é um querido, E cara. se a gente fomentar o setor de gastronomia, todos têm a ganhar. Sim, porque a gente se ajuda, né? Precisa de alguma coisa, sempre tem a troca. Exatamente. Vamos lá. Coraçãozinho ou frango com bacon? Cara, eu vou no frango com bacon, porque pra mim é um dos melhores espetinhos. É bom. 2 espetinhos é o frango enrolado com bacon. Top. Cara, eu peguei essa semana a carne enrolada com bacon. Cara, o bovino com bacon. Cara, fantástico. Fica bom. Absurdo. Fica bom. Filezinho. Mate ou café? Cara, vai ter a gauchada, vai pirar comigo, tch. Eu sou viciado no café. Nossa, também. Eu digo assim, ó, a minha também. esposa, cara, ela acorda fazendo chimarrão, tá? Só que, cara, eu peguei o hábito do café depois que eu morei fora lá, e eu tô andando com café 24 horas por dia. Tamo junto. Eu tomo chimarrão, eu gosto, cafezinho. mas eu tô sempre tomando café, entendeu? É diferente do... Tamo junto, boa. Em qual estado do Brasil tu gostaria de ter uma franquia do espetinho? Cara, Você já não tem? Não, a gente não tem esse pensamento, cara. Assim, não, cara, o que a gente quer é que o negócio dê certo e funcione. Eu ficaria muito feliz, tu tá entendendo? De poder ter mais lojas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Legal. Tá? Mas assim, eu também tenho uma coisa dentro de mim que é... A gente precisa levar um pouquinho da nossa cultura. Então, quando a gente, Eu acho legal quando a gente isso. vai, quando a gente tem uma loja agora lá em Jaraguá do Sul, e as pessoas vão lá e tiram fotos, pô, que saudade que eu tenho do Rio Grande. Tará, eu acho que é um pouco da nossa missão também. Então, massa. Isso é mas, legal. cara, o nosso estado é um estado lindo e a gente tem que pensar Deixa eu te nisso. contar um negócio. A primeira vez que eu fui no espetinho, eu faço... Cara, nem tinha negócio, nem pensava em ter restaurante. Eu fui lá e aí eu olhei os quadrinhos lá na... Eu falei, que massa! Que legal! Aquilo lá o pai dizia, aquilo lá fulano dizia lá fora e tal. Cara, é isso, é muito legal, isso é essa legal. nostalgia é muito bacana. Aham. Massa. Cara, planejamento ou intuição? Eu confesso pra ti que eu sou muito intuitivo, tá? E isso comanda muitas coisas que eu faço. Muito. Mas a minha intuição, ela se dá em cima do planejamento que eu fiz. Tu entendeu? Eu faço aquele frio na barriga ou aquela coisa que acontece, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente deveria escutar mais isso e aprender a escutar mais essa questão da intuição, mas ela se dá de acordo com o planejamento que a gente fez. Mas ainda a intuição, ela sobressai. Se a gente não... às vezes é aquela coisa que a gente não explica, né? Eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais isso aí com carinho.
Por exemplo, passei na frente da loja ali, o cara tava cara, botando a aquilo ali, plaquinha. quando ele falou vou aquilo ali, eu chegar falei, cara, e é muita aí, intuição, pum. entendeu? É muito demais. Não, porque ele não saiu de casa pensando em ir lá. Não, entendeu? não. Você sabe? foi, surgiu, vou parar. Isso é muito no legal. passado, eu falei, depois eu volto e nunca mais. Isso é muito massa. legal. Agora uma parte legal também. Qual o maior perrengue, assim, um perrengue que tu tenha passado lá atrás no início com o carrinho lá? Tem alguma história pra contar? Tem tanto. Se eu falar, a gente vai chorar junto, cara. Esse abraço aí. Não, eu vou contar. Cara, eu vou dizer assim, ó. Teve uma noite, cara. Eu até tenho uma foto minha carregando um carrinho, que é a única que eu tenho. Acho que foi meu amigo Jonas que tirou, ou meu amigo Daniel, não me lembro quem que é. Que eu fui e voltei, e vocês vão entender o que significa isso, 8 vezes. Porque quando tu tá do tempo, eu botei meu carrinho, bomba d'água. Volto pra dentro de um negocinho que eu tinha uma meia água. Dali a pouco, parou, de novo. Meia hora, chuva de novo. Cara, eu acho que qualquer um na segunda vez tinha desistido e ido embora, né? Cara, eu fiz isso 8 vezes. Era 9h30 da noite, foi o último que eu botei ali. Daí das 9h30, mais ou menos, 10 horas, até as 11h30, cara, eu lavei a bike. Vendendo. Então, por isso que eu digo, cara, 8 vezes. Cara, isso é muito... Pra quem trabalha na rua vai entender, cara, porque tudo depende do tempo. Tava tudo lindo, na hora quando vê, pum, a chuva. Isso quando vê, pum, não sei o quê. Então, 8 vezes ali foi o perrengue. Foi o perrengue. Mas vendeu depois, garantiu o esforço. Legal. Cara, qual lição que o empreendedorismo te ensinou? Não tem linha reta no empreendedorismo. Não tem linha reta. Conta pra nós sobre isso, pra quem tá vendo de casa. Você vai fazer um baita plano de negócio, você vai ter um excelente produto, você vai colocar todas as tuas fichas ali, tá? Mas não significa que tudo que tu fez vai ser o que o teu cliente lá vai querer. Então não existe uma linha reta. Para te chegar do ponto A ao ponto B não vai ser reto. Sabe? Você vai ter muitos desafios. Muito tapa na cara, muito buraco, muita gente te empurrando para um lado, muita gente empurrando para o outro. Então, assim, esse negócio de que é muito bonito, ele é bonito. Depois que tu chega... Nós falando aqui, vamos falar daqui. Tem foto, né, antigamente do que era isso aqui, né? Tem. Olha como está agora. E eu te garanto que não foi uma linha reta. Então, eu falo que empreender não é uma linha reta. Empreender não é isso. Mas, assim, tu tem que fazer... Isso que a gente fala de fazer com algum propósito, gostar daquilo que tu faz, daquilo que tu tá fazendo, isso já ajuda muito a levantar de manhã. Já ajuda muito. Boa. Uma dica rápida que tu daria para um jovem que quer começar a empreender agora? Agora. Faz. Faz. Não, assim, ó, faz. Daí quando a gente não tá falando para fazer sem responsabilidade. Entendeu? Mas não pensa muito. Tem muita gente bem pior que tu, só que fez antes. Tu começou a fazer. A gente brinca, né? A gente brinca que o melhor dia pra começar a empreender foi ontem. E faz. Daí tu... Cara, porque assim, ó, uma coisa que eu não tinha... A gente abriu o negócio sem recurso. Com pouco recurso, ou quase sem nada, devendo, como a gente fala. A gente, enfim, passa tempo lá sem fazer. Só que quando tu tá fazendo algo, muita gente boa se aproxima de ti. Muita gente boa se aproxima. Sabe? Pessoas que me ajudaram a montar o conceito, pessoas que me ajudaram a agregar no produto. Eu poderia citar 1000 nomes e ia ser injusto aqui. Assim, ó, faz porque as coisas vão convergindo durante o caminho. Tu vai achar pessoas que vão acreditar naquilo ali contigo e vão resolver alguns problemas que tu acha que ali talvez não tenha solução no primeiro momento. Então, assim, se tu é dessa área, cara, faz. Tu é jovem, cara. Tu imagina tu pensar numa ideia com 17, 18 anos, tu errar com 20, tu fechar o teu negócio, reabrir um novo com 22. Cara, quando tu chegar com 25, a bagagem que tu vai ter. Então, assim, se é isso que tu acredita, que tu vai, cara, começa. Porque se eu deixasse lá, eu não tinha começado com a carrocinha de espetinho. Sabe? Eu queria começar melhor, queria começar tal. Eu não tinha começado assim. Então, assim, começa. Se é vendendo brownie, se é vendendo, sei lá, vendendo cookies, se é... Cara, vai atrás. Se é fazendo tráfego para alguém, não sei. Não dá para abrir uma agência, vai lá e vende porta a porta. Mas começa. Entenda que tem um trajeto e tem um campo livre. Legal. Quando tu pensa
onde é que tu gostaria de ver e como gostaria de ver o Espetinho daqui a 10 anos? Eu quero estar vivo daqui a 10 anos e tô falando como Espetinho, sabe? Antes eu não pensava isso, cara, porque assim, eu venho de Santa Maria, aonde as coisas abrem e fecham muito. Eu só não quero desistir. E se eu desistir, que seja para algo melhor. Que eu me refiro. Então, assim, eu quero ver o Espetinho vivo, sabe? Se não no mesmo modelo, num modelo diferente. Porque, assim, eu almocei num restaurante agora, cara, esse final de semana, em Porto Alegre. Eu agora posso estar errando, tá? Mas eu acho que não sei se é 54 ou 64 anos, que é o Barranco. Sim. Cara, quando eu olhei pro lado, eu nunca entrei no Barranco. Sim. E agora foi um acaso de um acaso de um acaso. Quando eu olho que uma empresa ali tem 50 anos, cara, o que esses caras já não passaram, Paulo? Sim. O que eles já não erraram? Vamos falar, porque a gente se cobra muito que a gente erra, né? Cara, o que eles já não erraram? Só eles não fizeram uma coisa. Eles não desistiram. Sabe? Então, assim, hoje é a gente aprender. Então, assim, cara, se daqui a 10 anos a gente estiver aberto ainda, mesmo que seja só na Fernando Ferrari, ou a marca tá fazendo evento, enfim, se a gente tiver aberto, cara, é porque a gente fez a coisa certa de alguma maneira, sabe? Porque a gente é muito jovem, cara. Uma empresa, por mais que hoje, 10 anos, é o que... tu vê, só que, cara, tem empresas aí que tem que admirar. O cara de Paolo aqui do lado. Sim. Você entendeu? Tu acha que foi barbada? Pra eles não foi, não tá sendo muitas vezes. Só que os caras estão o quê? Firme e forte. Firme e forte. Sabe? É isso que eu quero, de estar firme e forte, poder de alguma forma, cara, levar essa mensagem que a gente tem de estar lá evoluindo as pessoas, sejam nossos colaboradores, ou evoluindo, trazendo mensagem pra galera que quer começar, que pode, só tocar. Às vezes pode não dar certo, pode não dar. Pode não dar, a gente pode fazer bobagem no meio do caminho, não dá certo. Mas isso não significa, né, que tu precisa deixar errado para sempre, né? Começa de novo, vai e vai para cima. Que legal. Cara, muito bom. Massa. Muito e para nós finalizar, se tu pudesse conversar com o Michael lá do interior com, sei lá, 10 anos, o que tu falaria para ele? Tu e ele de frente a frente. Cara, deixa de ser cagão, acredita em ti. Porque tu é melhor do que tu imagina. Muito massa. Legal. Eu perdi muito tempo. Muito tempo. Eu tenho medo ainda hoje. Tenho uma séria responsabilidade, tenho medo, mas... Deixa de ser cagão, vai, acredita em ti. E como empreendedor a gente vive uma solitude, assim. A gente muitas vezes não tem muita... Eu, graças a Deus, tenho uma parceira sem precedentes, né? Mas a gente muitas vezes não é compreendido, as pessoas não nos entendem. E a gente, no início, acaba tendo medo de muita coisa. Sim. Né? O medo, ele é um fator determinante pro empreendedorismo, sabe? Para aquilo que tu quer fazer. E o que eu tento diariamente é trabalhar dentro de mim esse medo, que muitas vezes faz eu não fazer as coisas, né? Mas era isso, deixa de ser cagão e vai que vai dar certo, tu é melhor do que tu mesmo acha que tu é, tu tem condições de fazer, né? Então, é por isso que eu digo, cara, quando a gente vê lá a marca, ou quando a gente vê que a gente tá vendendo espetinho numa esquina ali, e que daí a gente vê o cara comendo no maior festival que tem no Rio Grande do Sul, lá na Fena Doce, ou até mesmo em casa, o cara comprando no mercado lá, que a gente tem alguns mercados, espetinho fazendo air fryer. Pô, cara, olha o que aquilo de a gente não desistir fez, né? Então, é ir pra frente, é ouvir, é acreditar e tocar, fazer a diferença. Que massa. Cara, muito massa, assim, ó. Estamos em 1 hora ali e nem sentimos. Conecta muito, assim, sabe? Conecta muito o que a gente pensa de empreendedorismo, conecta muito o que a gente quer que a gurizada entenda
e conecta muito o amor do propósito do negócio, sabe? Cara, a gente vê na tua fala que é muito genuíno, é muito verdadeiro, realmente, sabe? E a gente brinca, né? No mundo de tanto empreendedor de palco aí, galera que só fala coisas, né, de um romantismo que não existe, né? O cara trazer uma verdade e falar com o coração nos toca muito, cara. A gente agradece muito por essa disponibilidade. Cara, não é. É que eu digo, a nossa história, cara, ela é igual a da maioria dos empreendedores, cara. Eu sempre digo isso, a maioria, é que a gente não... Eu sou um que não gosta, às vezes não falo, não vou, eu não gosto muito, não trabalho em rede social, essas coisas, eu não sou assim. Eu acho que o que eu faço é o normal que eu tinha que fazer, entendeu? Mas talvez para muitas pessoas, isso é algo que está travando ela de não querer fazer, e talvez quando ela vê que a gente... tem possibilidade de tu começar um negócio pequeno e aumentar? Tem, claro que tem. Sabe? Isso não significa que tudo foi mil maravilhas, não significa que os últimos 10 anos foram magníficos, não significa que a gente não tem problema no dia a dia. Não vão ter problema. Exato, mas assim, cara, seja uma pessoa do bem. Sim. Né? Eu sempre digo isso, seja uma pessoa do bem e que outras pessoas do bem vão passar na tua frente e é por aí, cara. Mas assim, tenta fazer aquilo que gosta. Eu gosto do que eu faço, pô. Eu acho que eu gosto no sentido assim, eu gosto de estar lá no restaurante, eu gosto de atender. Eu gosto de estar, eu gosto disso, cara. E eu não sei se eu vou continuar como dono de restaurante, se eu vou... mas eu sei que vou estar trabalhando de alguma forma com comida. Quem sabe um dia eu faço o curso de gastronomia. Legal, né? seja muito bem-vindo. Eu faço curso de gastronomia, mas é isso, sabe? Eu acho que fazer o que gostar e não ter medo ou encarar o que vem pela frente é o fundamental. Aí as coisas acontecem, vão dar certo, às vezes não do jeito que gosta, mas vai dar certo do jeito que ele quer e acontece. Cara, muito bom. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu agradeço, cara. Obrigado vocês aí pela cordialidade. Muito legal. Dizer que, mais uma vez, queria deixar, cara, fiquei surpreendido com o espaço de vocês, com o ambiente de inovação que vocês criaram aqui, de empreendedorismo dentro desse prédio. Eu me encantei, eu não tinha essa noção, só que muita gente não tem. A estrutura que a Antônio Meneghetti Faculdade oferece aqui para que realmente essas empresas nasçam aqui como ideias que se organizem para daí, quem sabe, criar asas e sair. Cara, isso é... A gente não teve isso, cara, lá no início. Tipo, a gente não tinha isso. Então, cara, parabéns aí por tudo que a Antônio Meneghetti Faculdade está fazendo, por acreditar nessa região, né? A gente que está aqui do ladinho de Santa Maria, a gente respira um pouco disso. Eu acho que impacta não só aqui onde vocês estão, mas impacta lá também. Toda a região. Eu acho que vocês... todo esse conceito, tudo isso veio para somar para a comunidade. Hoje é visto, não tem como não dizer, veio para somar. E dizer que continue fazendo esse belo trabalho aqui dentro, vocês como empreendedores, professores, etc., que consigam motivar essa galera para fazer o melhor e sempre que precisar, conta com a gente. A gente vai estar à disposição aí. Pode deixar. Valeu, Tamo junto. obrigado. Bah. Olinho, feito mais uma? Show, feito Show mais de uma. bola. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Claro. Até a próxima. Valeu!